Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 8 de julho de 2021. Antes, porém, deixe o seu like e no final comente e compartilhe. E se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 a 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Salmo, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Atos, capítulo 26, versículos 1 a 32. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e endurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim
e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho a pequenos como a grande, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Por isto, não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com eles estavam assentados, e, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 18 a 26. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra, houve 44.760 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão. Porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens.
porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6, versículos de 1 a 81. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho Jaate. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jorão, seu filho Elcana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo, Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Ibni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso.
e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Baanani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas, e estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13, mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bassã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque eles deram a cidade de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes,
e Joquimeão e os seus arrabaldes, Bet-Heron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bassã, e seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, em Galileia, e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes, e Quiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram, da tribo de Zebulon, Arrimon e os seus arrabaldes, Atabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. A Deus toda a honra e toda a glória. Encerramos a leitura do dia 8 de julho de 2021. 8 de julho de 2021. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 9 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz, meu amado irmão e minha amada irmã, em nome de Jesus.